Vamos falar sobre a importância da gestão do tempo. Se você quiser pegar papel e caneta, quem quiser anotar, porque a gente tem muitas coisinhas para fazer e vocês vão sair daqui com muita clareza da rotina de vocês. Por que vocês acham que é importante planejar o tempo? Por que é importante planejar o nosso tempo? Tem gente que fala pra mim que não dorme, mas por quê? Porque não se organiza, não tem gestão do tempo. Acha que chega lá meia-noite e vai dormir, não vai dormir. Então, por isso que não emagrece. Então, voltando, por que é importante planejar o nosso tempo e as nossas ações, gente? E para fazer com que a gente, por exemplo, aproveite também oportunidades, por exemplo. Quando eu consigo planejar o meu dia, isso para mim é muito bem definido e estabelecido, eu consigo realizar tarefas nobres. E essas tarefas nobres que realmente impactam a minha vida. Então, por exemplo, você acorda de manhã e a primeira coisa que você faz é lavar a louça. Isso é uma atividade nobre? Responde para mim. Isso é uma atividade nobre que vai impactar todas as outras esferas da sua vida? Lavar a louça logo ao acordar? Quem faz isso? Quem que acorda e já vai arrumar a casa, lavar louça? Quem faz isso aqui? Ou vai trabalhar, por exemplo? Quem acorda com a primeira ação do dia, no momento mais nobre do seu dia, você vai realizar esse tipo de atividade? Pessoal, então, quando eu falo de ter claro o que é nobre para vocês, é importante vocês entenderem isso. Quais são as atividades que são nobres para mim e que vão impactar o resto o resto das outras esferas da minha vida? Então, por exemplo, não é possível que acreditar que acordar e arrumar a casa, lavar louça, mesmo sair para trabalhar, por exemplo, a Fátima, a Fabiana, faço minhas orações antes de sair da cama. Isso é uma atividade nobre. Você está fazendo uma conexão com o divino, seja lá o que for, mas você está fazendo uma conexão. Então, assim, pessoal, se eu entendo que o meu corpo e mente é uma coisa só, e que o meu corpo, ele é meu templo sagrado, e que ele precisa de energia para eu poder realizar todas as demais atividades do meu dia, seja trabalhar, cuidar do outro. Eu preciso de energia para fazer isso. E se eu não me abasteço por meio de uma meditação, se eu não me abasteço por meio do exercício físico, com uma boa alimentação de manhã, como que eu vou ter energia para realizar as outras atividades? É por isso que vocês têm a sensação de que o dia é curto, de que não rende. Porque provavelmente muitas de vocês vivem o quê? Apagando incêndio. Estão sempre fazendo coisa, sempre correndo. E aí quando vocês param, vocês olham pro dia de vocês, você tá cansada, desmotivada, sem energia, sem paciência, com mau humor. Por quê? Por que você sente isso? Porque você não fez nada pra você. Você não estimulou o seu corpo a liberar hormônios que te dão sensação de bem-estar. Então vocês têm que procurar realizar atividades nobres que vão impactar a sua vida nas demais esferas. Não adianta eu querer logo de manhã eu acordar e olhar para a pia e falar: nossa, preciso lavar a louça, porque senão meu dia não vai render, porque isso é a principal tarefa do meu dia. Não dá. Então procurem, no primeiro momento do dia de vocês, procurem executar atividades nobres, ok?
E essas atividades, quando vocês escolhem, lista lá. O que é nobre para você? Uma já disse para mim que ela reza, né, de manhã, a outra medita, a outra se exercita, vai para academia. Então, isso são atividades, ler um livro, sabe? Pode até ser um estudo, porque são atividades que vão te enriquecer. Nobres, tá? Ótimo. Deixa a louça lavada à noite, maravilhosa. Isso aí. Então isso é o mais importante, pessoal, definir as atividades nobres do dia. O segundo ponto é assim, ó, o planejar consiste em 4 etapas. Se eu quero melhorar a gestão do meu tempo, eu preciso planejar e eu preciso seguir 4 etapas. A primeira etapa, ó, é a prioridade. Qual é a minha prioridade? Qual será a minha prioridade? Então essa é a primeira. O que realmente é importante para você? Vamos pensar assim, se a gente está falando de emagrecimento e essa é a sua prioridade, então eu vou tentar no meu dia já começar a priorizar isso. E aí, qual que é o objetivo? Se eu vou planejar, eu tenho que ter um objetivo. Então, se eu quero emagrecer, minha prioridade é emagrecer para eu ter mais saúde, mais qualidade de vida, para ter mais disposição. Porque eu quero vestir a roupa que eu quero usar, porque eu não consigo abaixar para pôr o meu sapato, porque eu não tô dormindo bem, porque eu tô me sentindo mal-humorada. E esse é o meu objetivo, eu quero atingir o meu emagrecimento de forma saudável e prazerosa. Quais são as ações que eu preciso fazer para esse objetivo acontecer? O que eu preciso fazer? Quais são as ações? As ações são eu definir o horário que eu vou me exercitar. Eu vou definir o cardápio do meu dia. Isso é importante. O que mais que eu preciso fazer de ações? E aí vocês detalham tudo isso, tá? E tentem ser específicas nas coisas. Coloca dias. Qual o dia que eu vou no sacolão, que eu vou fazer a minha feira? Tem que organizar isso dentro da agenda de vocês. Não pode ficar toda hora tendo que sair no mercado. Porque aí você fica só fazendo atividades corriqueiras. Entendeu? Então eu preciso ter claramente o objetivo, saber qual é a minha prioridade, qual que é o objetivo, quais são as ações que eu preciso para conseguir realizar esse objetivo. Então, se todo mundo aqui disse para mim que quer emagrecer e não estão fazendo exercício físico, vocês precisam começar a colocar em ação a prática regular de exercício físico. Senão, não vai conseguir. E a quarta é planejar, na verdade, a quarta etapa são as atividades corriqueiras. As atividades corriqueiras, pessoal, são atividades que você tem que fazer. Já faz parte do seu dia. Não tem o que fazer. Elas já estão inseridas, tá? Atividades corriqueiras. Buscar seu filho na escola, sair para trabalhar, ir no mercado, enfim, atividades que são corriqueiras. E você tem que olhar para essa atividade corriqueira, que faz parte do seu dia a dia, e olhar para ela e tentar pensar assim: eu posso combinar, sei lá, quem tem que buscar as crianças todos os dias? Ah, será que eu posso combinar com alguém de ir buscar meus filhos? Será que eu preciso ir no mercado? Tô sempre indo no mercado. E são atividades corriqueiras. Será que eu tenho que ir todos os dias no mercado? Caramba, faça uma lista. Faça uma lista. Faz uma lista e aí vai uma vez só no mercado na semana, não todos os dias. Outra atividade corriqueira, sei lá, lavar roupa, lavar louça. Atividade corriqueira que tem que fazer, não adianta. Mas será que eu posso deixar para depois? Será que eu posso delegar? Falar pro meu filho que hoje já tá com 20 anos, pô, lava essa louça. Posso delegar essa função? Por que só eu tenho que fazer? Eu moro num ambiente, moro na minha casa, existem pessoas, né? E só uma pessoa faz tudo? Só uma pessoa cozinha, só uma pessoa lava, só uma pessoa guarda, só uma pessoa faz compra, só uma pessoa? Só uma pessoa?
Então, essa atividade corriqueira, ela toma muito o nosso tempo. É a principal que toma o nosso tempo. Principal atividade que toma mais o nosso tempo. Às vezes mais que trabalho. Trabalhar fora, eu digo. Então, essas atividades, vocês precisam olhar para elas e pensar, caramba, o que eu posso organizar aqui para poder tirar um pouco da minha função do fazer? Tudo bem? Então, por exemplo, gente, ó, um exemplo bem besta, mas é um exemplo que eu vou dar no meu dia a dia. Atividade corriqueira. Todos os dias, meus filhos, quando chegam da escola, eles têm que tomar banho, não tem? Óbvio que tem que tomar banho. Eu já coloco os dois para tomar banho para otimizar o tempo. Os dois vão para o banheiro. Só que antes dos dois entrarem no banheiro, os dois têm que tirar a roupa, eles já sabem. Eu tenho que tirar a roupa e pôr na máquina. Eles tiram a roupa e eles colocam na máquina de lavar. Não fica lá no banheiro, no chão, no cesto ali. Porque alguém, e esse alguém será eu, que vai ter que pegar esse batalhão de roupa para botar ali. E isso eu tô perdendo tempo com essa tarefa. Eu tô perdendo tempo com essa tarefa. E as crianças, elas já podem ser inseridas nessa tarefa. Mesmo que mínima. É mínima, né? Pô, uma criança de 5 anos, 7 anos, tirar a roupa e colocar dentro da máquina de lavar. Mas isso me gera economia de tempo. Tá? Um exemplo besta, mas é isso. Então, vocês têm que ver, dentro da atividade corriqueira, o que vocês conseguem administrar, tá bom? Outra coisa, gente, dicas pra gente conseguir organizar o nosso tempo é o seguinte. O que você faz muito, porque a gente precisa fechar os drenos, a gente precisa fechar aonde está vazando energia, aonde você desperdiça energia que faz você perder tempo. Então, algumas empresas, né, eles fizeram um estudo, ó, isso foi lá na Inglaterra, eles fizeram um estudo e viram que a maioria das empresas, os seus funcionários perdiam muito tempo com fofocas, rede social e o cafezinho prolongado. Então, mulherada, é importante você ver no seu dia o que você está fazendo que está perdendo tempo, que você está gastando o seu tempo. O que você faz que está gastando o seu tempo? E esse tempo poderia estar sendo útil por alguma outra coisa, alguma outra atividade nobre. Eu tenho certeza que muitas de vocês passam horas na internet, navegando na internet. Porque isso não são só você, não é individual. Isso é geral, isso é global. Muitas pessoas passam a maior parte do tempo conectadas na internet e acabam perdendo tempo na internet. Quem aqui passa muito tempo na internet? Quem aqui? Responde pra mim. Quem aqui perde horas na internet? E quando vê, fala, caramba, principalmente antes de dormir. Vocês têm o hábito de ir pra cama, pessoal, e leva isso aqui, ó, o celular, do lado. Olha lá, todo mundo. A gente tá viciado nisso aqui. E a gente precisa tomar cuidado, e a gente precisa controlar isso, tá? Então, quando vocês dizem pra mim que vocês não têm tempo, é porque vocês estão perdendo tempo com tarefas, com coisas que realmente não vão impactar a vida de vocês. A não ser que vocês estejam perdendo tempo assistindo uma live de conteúdo, que não são só os meus. Tem muita gente que promove muitos conteúdos de qualidade. E o legal da internet é essa coisa acessível, prática, né? Estamos no celular, pluf, liguei aqui, 70 pessoas estão entrando, numa quinta-feira, 6 horas da tarde. Show, maravilha. Só que em contrapartida, tem 70 mil pessoas que nessa hora estão aqui, ó, futricando, olhando, nossa,
Olha só essa pessoa, nossa, essa aqui casou com quem? Olha, a fofoca do dia. Se perde tempo com fofoca, tá? Então vamos parar de desperdiçar o nosso tempo útil e nobre com coisas que não nos enobrecem. Que bom que você começou a caminhar depois de me conhecer. Maravilha, esse é o intuito, tá? Ah, outra coisa, pessoal, que a gente perde muito tempo e que tá saindo aqui, ó, o nosso tempo tá sendo perdido, é você não se organizar. Quem aqui perde tempo procurando documentos? Puta, preciso pegar minha certidão de casamento. Cadê? Não sei aonde tá. Vai procurar, perde tempo. Aí preciso procurar uma receita. Cadê o meu livro de receita? Não sei mais aonde tá. Eu anotei aqui num papel, perdi. Então, organizar as coisas materiais também ajudam vocês a não perderem tempo e se manterem focadas no que vocês querem, tá? Então, dietas legais que vocês pegam, essas coisas, pessoal, deixa isso tudo organizado num caderno. Não deixa as coisas espalhadas, porque isso faz vocês perderem tempo procurando. E vocês aqui, né, estão dizendo pra mim que vocês não têm tempo e que vocês não se exercitam. Então, esse tempo está sendo desperdiçado em algum lugar, certo? Muito bom. E manter uma agenda. É importante a gente ter uma agenda. Não é uma agenda pra gente... Não, é importante a gente ter uma agenda. Então, eu coloco aqui tudo, eu descrevo na minha agenda, gente. Porque hoje, depois que eu tive meus filhos, né, e os 40 bateu, eu confesso que eu comecei a dispersar muito. Comecei a esquecer muito. Eu fico esquecida. E o esquecer toma meu tempo. Toma meu tempo. Cara, eu tenho que lembrar, não sei o que eu tinha que fazer mesmo, o que era. Eu tinha que falar com uma tal pessoa, mas eu também tinha, não sei. Então, pessoal, eu marco tudo na minha agenda. Olha lá. Já tem no sábado, todas as tarefas que eu tenho no sábado. Os encontros com as minhas alunas no sábado, com horário marcado. O que eu vou fazer? Porque isso me ajuda. Isso é para minha sanidade mental, tá? Então, convido vocês a comprarem agenda de papel, porque tem muita gente que usa hoje agenda eletrônica. Eu gosto da tecnologia, mas para mim agenda de papel é fundamental. Eu não deixo de ter a minha agenda de papel, tá? Agora vamos falar sobre algo que eu duvido que você aqui passe. Vamos lá. Use o tempo emocional. O que é isso? Use o tempo emocional. Que é isso, gente? Quem aqui, responde pra mim, quem aqui perde tempo irritada? Quem aqui perde tempo chateada com uma conversa que teve na noite passada? E fica no mental, fica no mental. Quem aqui fica com essa conversinha? Responde pra mim. Então, perde-se muito tempo com esses tipos de pensamento. E quando a gente perde tempo com esse diálogo mental, que são queixas, discussões, briga no trânsito. Pessoal, as pessoas... Eu falo por mim, porque eu quando dirijo, eu sou uma doida. E quando eu vejo, já tô... E aí, pra pensar, a gente perde, assim, desequilibra, o desequilíbrio, o descontrole emocional. A gente gasta tempo. A gente gasta tempo. Que bom, Georginice, que você gosta de deixar as coisas bem resolvidas. Eu tenho um pouco de dificuldade. E aí a gente fica no diálogo mental. Então, esse tempo emocional é extremamente importante também. Por isso que eu gosto de integrar corpo e mente, tá bom? Porque se vocês estão engordando, é porque o emocional
tá abalado, ele tá precisando ser digerido e ele não está sendo digerido. Uma vez que eu tô triste, me sinto ansiosa, depressiva, começo a comer, tenho compulsão alimentar, tudo isso tem relação com a nossa mente. Então, procurem atividades que equilibrem, que tragam mais harmonia mental para vocês. Desliguem os eletrônicos. Ou usem a tecnologia a favor, para colocar uma música relaxante e vocês respirarem por alguns instantes. É importante para vocês. Tudo bem? E uma coisa que eu anotei aqui, que eu achei incrível, é que, primeiro, o descontrole emocional cria uma reação em cadeia. Então, se eu xingo lá no carro, alguém que me fechou, esse descontrole emocional, ele vai reverberar até a chegada da minha casa, certo? Ou até a chegada da escola em que eu vou buscar meus filhos. Isso é nítido. Briguei aqui no farol, vou buscar meus filhos. Parece que eu venho com esse espírito de porco comigo. Quando eu vou pegar meus filhos, parece que automaticamente meus filhos entram no carro e recebem aquela energia negativa e eles começam a gritar, começam a brigar. Aí você fala, não é possível! Então, reverbera. O nosso descontrole emocional, eles reverberam. Existe um princípio que chama princípio 90-10. Presta atenção nesse princípio. Olha só. 10% da sua vida está relacionada às coisas que acontecem com você e você não tem controle. 10%. Por exemplo, o que seriam esses 10%? Que está relacionado às coisas que acontecem com você, mas você não tem controle. Por exemplo, eu pegar um trânsito. Eu tenho controle do trânsito? Isso são os 10% que estão aí. Eu não tenho controle. Puxa, eu ia sair e começou a chover. Eu tinha controle eu tenho controle do tempo? Se vai fazer sol, se vai chover, eu não tenho esse controle. Mas eu vou estragar o meu dia porque eu não consegui sair por causa da chuva? E aí eu já acordo xingando porque tá chovendo? Então, 10% a gente não tem controle. Porém, 90% você tem controle das suas ações. 90% está relacionada à forma como você reage ao que acontece com você. E esses 90% são perfeitamente controláveis. Certo? 90-10. Vamos entender isso. 10% você não tem controle. 90% você tem controle e esses 90% são completamente administráveis por você. Eu estou dizendo para mim que eu sou super estressada no trânsito. Se eu já sei, eu vou entrar no carro, eu já vou tentar me conectar com a paciência, com a respiração. São os 90% que eu tenho controle. Só que eu entro no carro, entro na primeira rua e tá trânsito. Eu tinha controle desse trânsito? Não. Mas esse trânsito vai me afetar e tirar os meus 90% que eu tenho controle? Não, não vai. Porque eu estou no controle, eu vou respirar, eu sei que esse trânsito faz parte e eu vou ter que controlar isso. Certo? Agora, eu entro no carro, pego o trânsito e eu pego os meus 90% que eu tenho controle e começo a xingar, buzinar, parará, e vou com isso, porque assim, se ele causa, né, como que eu falei aqui pra vocês, que já que esse descontrole emocional tem uma reação em cadeia, se eu entro no carro, o trânsito é algo que eu não controlo, mas o meu comportamento eu posso controlar. Eu entro, começo a xingar, fico brava, começa a desencadear uma reação em cadeia. O que pode acontecer? Eu posso bater o carro, posso pisar num buraco, pode acontecer um monte de coisa negativa, só por eu ter escolhido conscientemente ficar brava e xingar todo mundo.
Então, pessoal, qual a relação desse 90-10 em relação ao processo do emagrecimento de vocês? Qual é a relação? 10% talvez vocês não tenham controle. Vocês talvez não tenham controle. Mas 90% vocês têm. 90% vocês têm. Então, um exemplo assim, ó. Se eu sei que 90% depende de mim e que a minha atitude vai desencadear coisas positivas ou negativas, eu tenho que estar atenta a isso. Então, eu quero emagrecer. 10% eu não tenho controle, 90% eu tenho. Tô saindo na rua, encontro uma amiga querida, não tenho controle desse encontro. E aí a gente vai sair para tomar um café. Ela me convida para sentar, para ir tomar um café. Pô, faz tanto tempo, eu vou com ela. Eu não tinha controle disso, mas 90% eu tenho controle do que eu vou comer. Aí eu chego lá, eu fico, eu vou comer isso, eu vou comer aquilo. Eu perdi o controle. Eu poderia muito bem passear, me encontrar com ela, ter tido um encontro bacana, ter pego uma água, sabe? Mantido um certo controle do que eu ia escolher ali naquele momento. Então, o processo do emagrecimento de vocês, ele pode ser prazeroso e ele pode ser de forma saudável, desde que você tenha consciência que 90% todas as suas ações dependem de você e 10% não. Então, se de repente você mora numa casa onde o seu marido gosta de comer muito, ou você é filha e sua mãe gosta muito de cozinhar e você come a comida dela, enfim. Você não tem controle sobre o seu marido de ficar falando que ele não tem que comer, que não sei o quê. Ou você não tem o controle de querer mudar a sua mãe porque ela faz comida gordurosa e bababá. Isso você não tem controle. Então desencana desses 10%. Agora 90% você tem. Você pode pegar, sentar numa mesa com o seu marido, ele quer comer a pizza gorda, ele coma. Eu não preciso comer, mas eu não preciso sofrer. Eu posso de repente pegar a de atum, a de rúcula, escolher uma que não seja tão gorda. Ou quando minha mãe faz uma comida muito suculenta, eu posso pegar uma salada e equilibrar isso, porque eu tenho controle. Mas eu não tenho o controle da pessoa que mora do meu lado. E aí você para de brigar com essa pessoa. Porque não é essa pessoa que está interferindo no seu processo do seu emagrecimento. É você, com seus 90%, que está se deixando ser influenciada. Porque pra mim, quando eu vi esses 90-10, cara... Às vezes a gente entra num ciclo, num hábito de jogar para o outro a responsabilidade dos nossos 90%. Eu tô numa fase muito de trabalho, né? E às vezes eu descarrego nos meus filhos os 90% que eu tenho controle. Eu tenho controle. Por que eu tenho que trabalhar até tarde? Porque eu tenho que resolver coisas até... Os 10% estão neles ali que eu não tenho controle, coitados. A vulnerabilidade dos meus filhos, a sensação às vezes dos meus filhos de estar querendo estar com a mãe. Isso eu não tenho controle, mas eu tenho controle de como eu vou chegar na minha casa para receber meus filhos depois da escola. Isso eu tenho controle. E não do controle emocional deles, eu não tenho controle. E aí quando eu vi esses 90-10, eu falei, nossa, como a gente é fraco emocionalmente. Como nós somos fracos emocionalmente. Então, às vezes a gente prefere pegar os nossos 90%, jogar pra mídia, pra televisão, entendeu? Pessoal, uma coisa que é importante vocês, quando forem fazer uma lista de todas as tarefas que vocês têm no dia, é importante vocês colocarem no papel. Que horas você acorda? Acordo tal horário. E o que eu faço? Faço isso. Tá, o que você faz depois? Coloca das 7 da manhã, das 6 da manhã em horas. Por isso que a agenda é legal, porque a agenda normalmente ela dá os horários, né? E aí você vai pôr em cada horário tudo o que você faz.
vocês vão listar todas as tarefas do seu dia, de segunda a domingo. Segunda-feira, o que você tem para fazer? Terça-feira, o que você tem? Quarta-feira, o que você tem? Quinta-feira, até domingo. Dentro dessas tarefas, você vai classificar em A, B, C, D, E. Você vai dar notas, tá? A nota A vai ser uma atividade de alto impacto, que só você pode fazer. E ao fazer essa atividade de alto impacto, ela vai reverberar positivamente em todas as esferas da sua vida. Então, por exemplo, o meu objetivo é emagrecer. E eu vejo na minha lista de tarefas que eu não estou fazendo exercício físico. Cadê a lista? Cadê? Cadê o exercício físico aqui na minha lista? Não tem. Alguém pode fazer exercício por você? Alguém pode? Não. Então, só você pode fazer. Então, cadê essa tarefa nobre na sua lista? Aí você vai colocar, porque é uma atividade de extremamente alto impacto, que ao se exercitar, você vai cuidar de você, você vai ter mais energia, você vai ter mais disposição, você vai melhorar, você vai eliminar peso, você vai se sentir com muito mais clareza, enfim, tudo vai acontecer. E se isso é de alto impacto, em que horário eu vou fazer isso? Define aí na sua lista. Coloca qual horário você vai encaixar o exercício físico. Uma outra atividade de alto impacto. Cuidar dos meus filhos. Para mim é extremamente de alto impacto. Eu não delego cuidar deles. Delego a comida, por exemplo. Hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda, então hoje eu delego, porque antes eu também queria fazer a comida, mas eu percebi que passou a fase, né, do hábito de iniciar a alimentação neles. Eu falei, não, eu hoje não preciso mais fazer comida. Eu deleguei essa função para uma pessoa cozinha para mim. Eu peço do jeito que eu quero e eu deleguei essa função. Mas o estar com os meus filhos, para mim, é extremamente alto impacto. Então, de manhã, eu não abro mão dessa tarefa. Eu estou com eles, eu cuido deles. Eu poderia delegar para a escola e deixá-los na escola período integral? Sim, mas para mim tem impacto. Então, eu não vou delegar. Combinado? Só um exemplo para vocês. Certo? A nota B, médio impacto. Nota B, médio impacto. O médio impacto possui importância, mas se não forem realizadas, trarão poucas consequências para a realização do seu objetivo. Quais tarefas são urgentes, mas exercem pouca influência na realização do seu objetivo? Por exemplo, o médio impacto, para mim, é, por exemplo, o fazer a comida. Hoje, para mim, é médio impacto. Eu fico preocupada com o que a gente vai almoçar, com o que a gente vai comer. Por isso que eu busco os alimentos, eu penso no cardápio. Mas o fazer, já eu deleguei. Então, médio impacto. Eu não preciso eu fazer. Só que se eu não pensar, pode ser que eu não coma com qualidade que eu queria. Então, aí vai impactar a nossa alimentação na minha casa. Então, o que é médio impacto? É relevante, mas você pode pensar que outra pessoa pode fazer, pode executar depois, uma coisa mais leve, tá? Letra C, baixo impacto. Então, seria bom, mas com pouca consequência. Quais tarefas não possuem importância, não são urgentes e trazem poucas consequências imediatas para a realização do seu sonho? O que é baixo impacto para você? Hoje você quer emagrecer. O que é dentro da sua lista que tem valor de baixo impacto? O que, por exemplo? O que pode ser? Coloca aí, Nayana, você que está participando. O que é uma atividade de baixo impacto que você pode... Não precisa fazer agora, porque ela não vai impactar no seu objetivo, entendeu? Então, quando vocês classificam e têm noção disso, fica muito fácil de abrir mão
e de inserir novas, tá? A letra D são delegáveis. O que eu posso delegar? Hoje eu consigo delegar muita coisa, gente, muita coisa. Eu sempre consigo fazer tudo muito rápido, faço, mas hoje eu não quero mais fazer tantas coisas. Eu delego, porque é importante para mim. Para mim a gestão do tempo é extremamente importante, que se eu não delegar, isso vai impactar no meu objetivo. Tudo bem? E a letra E é eliminável. Eu posso eliminar. Então, que tal você que quer emagrecer e você não está conseguindo ter tempo para se exercitar? Você não está conseguindo dormir bem? Que tal eliminar o celular depois das 10 horas da noite? Das 9 seria o ideal. Porque realmente é uma atividade que você tem que eliminar, que seria muito bom você eliminar, porque ela consome o seu tempo, ela te prejudica na qualidade do seu sono e não está te ajudando a emagrecer. Porque no dia seguinte, você acorda tarde ou acorda cedo e se sente indisposta e esse ciclo se repete. Fica no repetitivo. Então, é importante, pessoal, que fique claro para vocês que existem 5 classificações de prioridades às atividades do dia de vocês. A de alto impacto, B de médio impacto, C de baixo impacto, D de delegável e E de eliminável. Elimina coisas para você conseguir inserir coisas nobres no seu dia. Tá bom? Só trabalhar, presta atenção, pessoal, eu trabalho bastante. Mas quando eu percebi que só trabalhar, só focar no meu trabalho 100% estava consumindo a minha saúde, a minha alegria, a minha criatividade e, consequentemente, a minha produtividade, eu tive que inverter a ordem. E hoje, para mim, está muito claro isso. Primeiro eu me cuido, depois eu cuido da minha família, depois eu cuido do meu trabalho. Só que quando eu vou me dedicar ao meu trabalho, eu vou me dedicar 150%. Porque eu já cumpri com atividades que são bem nobres para mim. Tudo bem? E ao fazer isso, você ser a sua prioridade, depois cuidar de algum familiar, cuidar do aspecto família aqui. E família, pessoal, quando eu falo vocês e família, tem gente que tem cachorrinho, que mora sozinha, e que também às vezes coloca cuidar do cachorrinho em primeiro lugar e depois cuida de si. Não, primeiro você, depois o cachorrinho. Tá bom? Depois os meus filhos. Depois disso, depois dos que... Eu primeiro preciso cuidar de mim. E aí sim eu faço o segundo. O segundo que é nobre. Depois eu vou trabalhar, porque trabalhar também é nobre. Mas sem essas prioridades terem sido feitas antes, fica mais difícil para eu produzir do jeito que eu quero, focada 100% no trabalho. Tá bom?